353 anos após Carlos Martel e o exército franco vencerem a lendária Batalha de Poitiers, a luta entre cristãos e muçulmanos pela Península Ibérica ainda estava longe de terminar. Em 732, os francos detiveram a expansão islâmica na Europa Ocidental, mas, ao sul, a Espanha permaneceu sob domínio muçulmano. Agora, em 1085, a história se inclinava novamente a favor da cristandade. A queda de Toledo marcaria o verdadeiro início da Reconquista. Toledo não era uma cidade qualquer. Durante séculos, havia sido o coração político e religioso da península. Primeiro, sob o domínio romano, depois como capital do reino visigodo e, por fim, como um dos centros mais importantes do Califado de Córdoba. Retomá-la não era apenas uma questão estratégica, mas simbólica. Era a afirmação de que os cristãos estavam de volta, prontos para reverter séculos de domínio islâmico. Mas como chegamos a esse momento? Para entender o cerco de Toledo, precisamos voltar no tempo. A cidade surgiu como uma fortaleza romana, estabelecida no coração da Espanha. Suas colinas e o rio Tejo garantiam uma defesa natural, tornando-a um posto militar e administrativo crucial. Mesmo após o colapso do Império Romano, sua importância permaneceu. No século VI, os visigodos fizeram de Toledo a capital de seu reino. Foi ali que a monarquia cristã consolidou seu poder e onde os famosos concílios de Toledo estabeleceram as bases da política e da religião na Espanha. Mas, apesar de sua grandeza, os visigodos estavam enfraquecidos por disputas internas e traições constantes. Então, em 711, uma nova força surgiu no horizonte. Os exércitos islâmicos atravessaram o Estreito de Gibraltar e, com impressionante velocidade, destruíram a monarquia visigoda. Toledo resistiu inicialmente, mas sem um governo forte, caiu sob o domínio muçulmano. Durante os séculos seguintes, Toledo prosperou sob o Califado de Córdoba. Mas essa estabilidade começou a ruir no século XI, quando o Califado de Córdoba se fragmentou em pequenos reinos conhecidos como taifas. Toledo tornou-se a capital de um desses reinos, mas sua posição central a tornava vulnerável. Enquanto os muçulmanos se dividiam, os reinos cristãos do norte cresciam em força. E entre seus reis, um nome se destacou: Afonso VI de Leão e Castela. Afonso VI era um homem de presença imponente, alto e corpulento, descrito como valente e astuto. Tinha uma personalidade forte, combinando inteligência política com ambição militar. Educado em uma corte que valorizava tanto a guerra quanto a diplomacia, era fluente em latim e tinha conhecimento das estratégias militares dos francos e dos muçulmanos. Seu caráter era marcado por uma mistura de piedade religiosa e pragmatismo. Diferente de muitos reis de sua época, não via a guerra apenas como um ato de fé, mas também como um jogo político. Sua experiência militar começou cedo e, após ser exilado por seu irmão Sancho II, retornou ao trono de Leão e Castela, unificando os reinos e se tornando um dos monarcas mais poderosos da cristandade ibérica. Afonso VI compreendia que tomar Toledo não seria apenas uma vitória militar, mas um golpe psicológico decisivo contra os muçulmanos. Ele sabia que atacar a cidade diretamente seria difícil, então optou por uma estratégia paciente e implacável: o cerco. Em 1085, seu exército cercou Toledo, bloqueando o acesso a suprimentos e reforços. A fome e a incerteza começaram a corroer a resistência dentro das muralhas. Meses se passaram e os líderes muçulmanos perceberam que não havia escapatória. Diferente de outros conquistadores de sua época, Afonso VI ofereceu termos razoáveis de rendição. O emir da taifa de Toledo, Al-Qadir, cedeu a cidade sem resistência militar significativa, evitando uma destruição massiva e represálias contra a população. Em 25 de maio
de 1085, Toledo abriu seus portões sem derramamento de sangue. Afonso VI garantiu que os habitantes muçulmanos poderiam permanecer na cidade, mantendo seus bens, propriedades e costumes. Para evitar massacres ou expulsões imediatas, foi estabelecida uma política de convivência. Os muçulmanos puderam continuar praticando sua religião e mantiveram algumas mesquitas em funcionamento, embora a Grande Mesquita de Toledo tenha sido convertida em catedral pouco tempo depois. Algumas elites muçulmanas foram autorizadas a continuar exercendo funções administrativas sob o novo domínio cristão, garantindo certa continuidade na governança local. O próprio Alcádir, apesar de impopular entre seus súditos, foi autorizado a deixar Toledo em segurança com sua comitiva, refugiando-se em Valência, onde tentou estabelecer um novo domínio sob proteção cristã. Mas Afonso VI também sabia que a cidade precisava ser consolidada sob seu controle. Para isso, incentivou a migração de cristãos para Toledo, trazendo leoneses e castelhanos para repovoar a cidade e fortalecer sua presença ali. A queda de Toledo foi um marco na história da Reconquista. Pela primeira vez, os cristãos recuperavam uma cidade de peso no coração da Península Ibérica. A moral dos reinos cristãos disparou, e a guerra pela retomada das terras avançou com mais força. Mas Toledo foi apenas o começo. Nos séculos seguintes, novas batalhas seriam travadas, novas alianças seriam formadas, e a guerra entre cristãos e muçulmanos na Espanha entraria em sua fase mais decisiva. O destino da península estava selado, e a história da Reconquista estava apenas começando. Ainda temos inúmeras histórias como essa a serem contadas. Então curta o vídeo e inscreva-se no canal. Até logo!